Hello guys, how are you? Fine? Here's Teacher Pedro. Welcome to one more Jump Math lesson. Today we are going to study sums and difference, larger numbers, and we are going to also identify number concepts, ok? So open the books to page 76. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro. Na aula de hoje a gente vai falar sobre vários assuntos diferentes, mas que possuem relação entre si, tá bom? A gente vai começar falando sobre somas e diferenças, depois nós faremos uma revisão dos números maiores, né, de larger numbers, e por último nós vamos ter uma introdução, vamos identificar alguns conceitos numéricos, tá bom? Number concepts. Para isso eu preciso que vocês abram os livros do Jump na página 76. Lembrando que hoje nós vamos até a página 80 e essa aula aqui, ela conta com um material completo com toda a correção para você, tá bom? So kids, exercise number 1. Here in this page, we have word problems about sums and difference. Nessa página a gente vai falar então sobre somas e diferenças através de problemas. So let's look the exercise number 1. A glass can hold 255 kidney beans. Então, um copo pode comportar 255 grãos de feijão. How many beans can two glasses hold? Quantos feijões dois copos comportam? Tá bom? Number 2. Alice's class raised 312 for carrot. Então, a turma da Alice arrecadou $312 para a caridade. Sophie's class raised 287 e a turma da Sofia arrecadou 287. Inclusive um abraço aqui para Alice e para a Sofia, ok? Então, ó, letter A. Whose class raised more money? Qual turma arrecadou mais dinheiro? And how did you find the answer? E como você encontrou a resposta? Letter B. How much money did the two classes raise altogether? E quanto as duas turmas arrecadaram no total? Ok? Number 3. At a summer camp, em um acampamento de verão, 324 children are enrolled in baseball. 324 crianças estão praticando beisebol. There are 128 more children enrolled in swimming than baseball. Então, ó, existem 128 crianças a mais praticando natação do que jogando beisebol. Então, na letra A nós temos how many children are enrolled in swimming? Quantas pessoas estão envolvidas na natação? And B, how many children are enrolled in swimming or baseball altogether? E quantas pessoas estão envolvidas no esporte no total? Tá bom? Number 4. A coast-head road tree in California is 376 feet tall. Então, uma árvore vermelha da costa da Califórnia mede 376 pés de altura. The top of a tree house in Crossville, Tennessee, is 97 feet above the ground. E o topo de uma árvore em Crossville está a 97 pés de altura do chão. Aí a pergunta é a seguinte: how far above the top of the tree house is the top of the tree? Então, ó, qual é a distância, né, do topo da árvore, que a gente viu que mede 376 pés, para o topo da casa da árvore, né, the tree house. Então, o topo da casa da árvore está a 97 pés de altura e o topo da árvore está a 376 pés. Você tem que encontrar a difference, tá bom? Then we have number 5, 6, 7 and 8. E aí nós temos mais esses probleminhas aí, tá bom? Eu vou deixar que vocês façam sozinhos, identifiquem esses problemas, tá? O único que eu vou ajudar vocês aqui são nos exercícios 7 e 8, que eles são um pouquinho mais complexos. Olhem só. Number 7. The length of Falling Spring Cave in Missouri is 5,305 feet. Então, o comprimento de uma caverna no Missouri, né, que é um estado dos Estados Unidos, mede 5.305 pés.
The length of Fulford Cave in Colorado is 5,279 feet. E no Colorado, uma outra caverna mede 5.279 pés. How much longer is Falling Spring Cave than Fulford Cave? Então, a caverna que fica no Missouri, né, a Falling Spring Cave, ela é quanto maior do que a Fulford Cave, né, que é a caverna que fica no Colorado. And number 8, a número 8. The border between the United States and Canada is about 5,525 miles long. A fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá mede cerca de 5.525 milhas de comprimento. The total length of the Great Wall of China, include its range, is about 5,500 miles. E a Grande Muralha da China mede cerca de 5.500 milhas. How much longer than the Great Wall of China is the Canada-US border? A fronteira do Canadá com os Estados Unidos é quanto maior do que a Grande Muralha da China. Tá? Essa é a perguntinha para vocês. And number 9, to finish this page, 2,375 tickets to a concert were sold one day. 2.375 ingressos para um show foram vendidos em um dia. And 3,528 tickets were sold the next day. E 3.528 tickets foram vendidos no dia seguinte, next day. How many tickets were sold altogether on those 2 days? Quantos ingressos foram vendidos nesses 2 dias? Tá bom? And now, let's start larger numbers, ok? Vamos continuar falando aqui sobre os nossos grandes números, né? Aqueles que têm unidade de milhar, thousands. Number 1, write the place value of the underlined digit. Então, olha, nós temos os números, eles estão sublinhados. Eu quero que você escreva o valor da posição desse dígito, tá bom? Desse algarismo. Number 2, write the numeral for the number words. Nós temos o número por extenso e você vai escrever o numeral. Também está tranquilo. Lembra que thousand, nós estamos falando de milhar, né? Nós estamos falando de mil. Hundred, nós estamos falando de centena. E depois nós temos os números comuns, tá? Então, por exemplo, letra A, 22,000, 22, 22, 1,000, 1.000, 22.000, 500, 500, 44, 44. Então, nós temos aqui 2.544, tá? Isso você vai fazer nas próximas alternativas. Number 3, write the number words for the numerals. E agora, pessoal, você vai ter que escrever por extenso, tá? O número. Então, nós temos aí 61.145. In English, this is 61,145. Vê que não é difícil. Você tem que separar a parte do thousand, a parte do hundred e a parte normal. E aí você escreve tudo isso, tá bom? Number 4. Write the number in expanded form using numerals. Aqui você vai escrever o número na forma expandida. Como assim, teacher? Lembra, ó, na letra A nós temos 17.359. Então, quantas dezenas de milhar nós temos aí? 1,10,000, né? Uma dezena de milhar. And how many thousands? Quantos milhares? 7,000. Quantos hundreds? 300. E assim por diante você vai escrever, tá? O número na forma expandida, separando dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Number 5. Circle the greater number. Você vai circular o número maior, bem simples, né? And number 6. Add or subtract. Você vai adicionar ou subtrair. In the next page, we are going to start concepts in number sense. Nós vamos começar os conceitos em senso numérico, em pesquisas, tá? De números. Esse number sense é quando nós fazemos pesquisas, né? Organização de dados, tá bom? Então vamos lá, ó. Exercício número 1. In a class of 62 children, em uma sala de aula com 62 crianças,
17 are boys. 17 são meninos. How many girls are in the class? Quantas meninas fazem parte da turma? Show your work. How can you check your answer using addition? Mostre o seu trabalho. Como que você pode conferir o seu resultado utilizando a adição? Number 2. This table shows the length of the Great Lakes. Essa tabela mostra a medida de vários lagos nos Estados Unidos. E aí você tem aquelas perguntinhas de comparação, né? Então, write the length in order from shortest to longest. Escreva os lagos, né? As medidas dos lagos em ordem da menor para o maior. B, how much longer than? Então, assim, quanto maior, né? Quanto mais extenso é o lago tal do que o outro lago. E vai ter esse tipo de pergunta na letra B. E na letra C, ó, how much longer than the shortest? Então, quanto maior, quanto mais extenso é o menor do que o menor lago, é o maior lago. Então, o maior, vamos lá, está um pouquinho confuso. O maior lago, ele é quantas milhas, né, mais extenso do que o menor, tá bom? É uma comparaçãozinha. Number 3. Use the numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 6 to make the greatest sum possible and the greatest difference possible. Então, ó, você vai utilizar esses dígitos, esses algarismos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para formar a maior soma possível e a maior, né, e a maior diferença possível, tá bom? Lembrando que só vale usar cada dígito uma vez. Number 4. Find the error in his or sum. Encontre o erro na soma da Isa. Tem um errinho aí, tá bom? Number 5. Leonardo da Vinci, the great Italian inventor and artist, lived from 1452 to 1519. Então vejam só, Leonardo da Vinci, né, um grande inventor e artista italiano, viveu de 1452 a 1519. Letter A. How old was he when he died? Qual era a idade dele quando ele morreu? And B. Leonardo painted his masterpiece, the Mona Lisa, in 1503. How old was he then? Então, ó, o Leonardo ele pintou a Mona Lisa, né, sua principal obra, em 1503. Qual era a idade dele nesse ano? Number 6. Write the number that is. Escreva o número que é. Letter A. 10 less than 1,000, 10 a menos que 1.000. E aí você tem letter B, 10 more than 1,000, 10 a mais que 1.000. E assim por diante, tá bom? Number 7. Pens cost 49 cents. Canetas custam 49 centavos. Erasers cost 45 cents. E borrachas custam 45 centavos. Ben has 95 cents. O Ben possui 95 centavos. Does he have enough money to buy a pen and an eraser? Justify your answer. Ele possui dinheiro suficiente para comprar uma caneta e uma borracha? Ok? And number 8. Josh wants to add the numbers below. He starts by adding the ones digit. Explain why Josh wrote the number 1 above the 3 in 35. Então, ó, vejam só. O Josh ele quer adicionar esses dois números abaixo aí, 35 e 47. Ele começou pelas unidades. Então, explique por que o Josh ele escreveu esse número 1 aí em cima do número 3. Tá bom? In the next page, na próxima página, a gente tem o exercício número 9, que fala assim: The table gives the area of some largest islands in North America. Então, a tabela tem a medida de algumas das maiores ilhas na América do Norte. Letter A. How much greater than the area of the smallest island is the area of the largest island? Então, ó, a área da maior ilha é quanto maior do que a área da menor ilha. Você vai encontrar a diferença, tá? And B. How much greater is the area of Ellesmere Island than Newfoundland? Então, vejam só. Quanto maior é a área do Ellesmere Island, né, do que o Newfoundland, tá bom? Você vai comparar essas duas ilhas. Number 10. Use each of the digits 4, 5, 6 and 7 ons to create
Então, você vai utilizar esses dígitos para formar números conforme o livro for pedindo para você. Number 11. There are 321,212 species of plants. Então, existem 321.212 espécies de plantas and 1.234.400 species of animals e 1.234.400 espécies de animais. E a pergunta é: How many more species of animals are there than plants? Quantas espécies de animais nós temos a mais do que o número de espécies de plantas? Number 12. Use the number 1, 2, 3 and 4 once in each problem. Então, você vai ter que utilizar esses dígitos, 1, 2, 3 e 4, em cada uma dessas somas para completar elas. Number 13. Here are some important events in the history of science. Aqui nós temos alguns dos importantes eventos na história da ciência. Depois, então a gente tem aí Copernicus published a book claiming the sun is the center of our solar system. Então, quando Copérnico publicou um livro falando que o Sol era o centro do nosso sistema solar e assim por diante. Na letra A nós temos: How long ago did Copernicus publish his book? Há quantos anos atrás Copérnico ele publicou o livro dele? NB. How many years passed between each event? Quanto tempo passou entre cada um desses eventos? Tá bom? And the last page today, a última página de hoje, nós temos rounding on a number line, que é arredondamento na reta numérica. Bem simples aqui, bem rapidão. O teacher vai explicar todos os exercícios para vocês. Vejam só. Number 1. Draw an arrow to show whether the circle number is closer to 0 or 10. Nós temos um número circulado na reta numérica. Você vai escrever uma seta para indicar se ele está mais próximo do 0 ou do 10, tá bom? Number 2. Letter A. Which one-digit numbers are closer to 0? Quais unidades, quais números de um dígito apenas estão mais próximos do 0? And B. Which one-digit numbers are closer to 10? E quais são os números que são mais próximos de 10, né? Lembrando que são os algarismos, tá? De 0 a 9. And C. Why is 5 a special case? Porque o 5 é um caso especial. Number 3. Draw an arrow to show if you would round to 10 or 20 or 30. Então, você também tem um número marcadinho aí na reta numérica. E aí você vai escrever uma seta para indicar para qual número você arredondaria, para 10, para 20 ou para 30. Number 4. Draw an arrow to show which multiple of 10 the number in the circle is closest to. Então, você tem um número circulado também e você tem os múltiplos de 10. Você vai escrever uma seta para indicar esse número circulado, ele está mais próximo de qual múltiplo de 10. And number 5, circle the correct answer. Use the number lines in questions 3 and 4 to help. Você vai circular a resposta correta, né? Você pode utilizar até a reta numérica para você conseguir visualizar melhor. Então, closer to. Essa expressão closer to significa mais próximo de, tá? Closer to. Enfim, pessoal, é isso por hoje. Aqui no finalzinho o teacher foi um pouco mais rápido para que a nossa videoaula não ficasse tão extensa, tá bom? So kids, thank you, see you next lesson, bye bye.